Bem-vindo aqui ao Esperança em Tempos de Crise. Hoje nós vamos conversar um pouquinho através da Palavra de Deus e sabermos qual é o pecado que Deus abomina. Fique conosco, nós estamos juntos aqui no Esperança em Tempo de Crise. Hoje eu quero oferecer para você um presente para você que vai te ajudar muito a estudar cada vez mais a Palavra de Deus. Aqui na minha mão está um estudo da Palavra de Deus só sobre o sábado da criação. Deixa eu mostrar aqui para você, olha aqui, ó, o sábado da criação é um presente para você totalmente gratuito e você pode receber esse presente ligando para nós no número 12 0 operadora 12 98244 4449. Também você pode ligar para nós 0 operadora 12 2127 3121 ou acessar o site biblia.com.br ou www.ntplay.com. Esse é um presente aqui da Novo Tempo para você. Peça esse material extraordinário falando sobre o sábado do Senhor e você vai descobrir aqui muitas verdades. Eu quero orar agora com você, antes de abrir a Palavra de Deus, para nós estudarmos um pouquinho a Palavra. E eu convido você agora, se você puder, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado, porque nesse momento nós estamos juntos aqui para estudarmos um pouquinho a Palavra do Senhor. O Senhor tem sido muito bom conosco. O Senhor tem nos deixado a Tua Palavra e se revelado para nós através da Palavra. Nesse momento, nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos ao Senhor, fala conosco, dá-nos paz, dá-nos esperança, dá-nos certeza, Senhor, que o Senhor está aqui ao nosso lado. Ilumina a nossa mente, nos faz compreender a palavra e também colocá-la em prática, no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 4. No capítulo 4 do livro de Daniel, você vai encontrar o povo de Israel que está no cativeiro. Eles haviam sido levados cativos para a terra da Babilônia. O rei da Babilônia seleciona jovens, os melhores jovens de Israel, para lhe servirem. Entre estes jovens, Daniel e 3 amigos se destacam. Eles fazem uma escolha de permanecerem ao lado de Deus. Eles são abençoados e nesta bênção, eles têm um propósito, e eles são, diz a palavra de Deus, no capítulo 1 de Daniel, que eles são considerados 10 vezes mais inteligentes e sábios do que qualquer outro jovem que fazia parte da corte do rei Nabucodonosor. A Bíblia também fala, no capítulo 2 de Daniel, que ele tem um sonho, e nesse sonho que ele tem, ele se esquece do sonho. Daniel aparece, Deus dá a interpretação, Deus dá a revelação, Deus se mostra para Daniel e Daniel conta o sonho para o rei, que era a história das nações. Sabe, o tempo passa e agora o rei tem outro sonho. É o capítulo 4 do livro de Daniel. No verso 4 do capítulo 4 de Daniel, eu quero ler aqui para você. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Eu tive um sonho que me espantou e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbavam. O rei Nabucodonosor, ele perde o sono. Ele queria saber o significado do sonho que agora ele lembrava e queria também saber a interpretação. Eu quero convidar você e lembrar para você que Daniel não foi chamado num primeiro momento. Ao ter o sonho, ao ficar perturbado, o texto bíblico que nós lemos lembra que ele ficou assim, o que vou fazer agora? Eu perdi a tranquilidade, eu perdi a paz, eu estou perturbado. Eu quero saber o significado do meu sonho. Ele chama algumas pessoas, e ele chama astrólogos, ele chama encantadores, ele chama feiticeiros,
E a palavra de Deus ainda diz assim, ele chama os caldeus. Deus, na sua grande misericórdia, ele estava dando o sonho para o rei, para que advertisse o rei do perigo em que ele estava. O rei estava a ponto de perder a sua salvação. Ao chamar os sábios, astrólogos, magos, feiticeiros, eles não conseguem dar o significado, não conseguem dar a interpretação. No livro Profetas e Reis, na página 262, Ellen White, ela escreve assim: os sábios não podiam interpretar o sonho, embora o sonho fosse explícito, o sonho era claro. Sabe, quero dizer algo para você muito importante. Magos, bruxos, o pessoal que lê o tarô, que joga os búzios, que escreve o horóscopo, eles não podem interpretar e nem decifrar o futuro. Esses magos, bruxos, o pessoal que joga os búzios, que escreve o horóscopo, eles trabalham com uma palavrinha, adivinhação. Mas a Bíblia diz assim em Isaías, se você olhar o capítulo 8, verso 19, quando vocês disserem, é assim que diz o texto, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que chiureiam e murmuram, respondei, acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Há vários textos bíblicos que você encontra na Bíblia, onde Deus reprova o ocultismo e todas as suas formas. Um deles, Deuteronômio capítulo 18, verso 9 até o verso 14, Isaías 8, 19, também Malaquias 3, o verso 5. Somente Deus pode dar significado para o hoje e Ele pode nos apresentar o futuro. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente. O rei da cidade dourada, Nabucodonosor, o rei mais poderoso de todos os tempos, o rei do Império Babilônico, ele convoca Daniel. E o rei tem um reconhecimento a fazer. Está bem claro no capítulo 4. O rei reconhece e afirma que Daniel tem o Espírito de Deus na vida. A minha pergunta agora é para você. O seu chefe consegue ver isto em você? A sua esposa, os seus filhos conseguem falar isto sobre você? Você tem o Espírito de Deus. Os seus vizinhos falam isso de você? Mas eu quero deixar uma afirmação, eu quero falar para você que através de Cristo é possível ser cheio do Espírito Santo. Através de Cristo é possível viver a vida plena com Deus. A Bíblia apresenta agora o sonho. No capítulo 4, verso 10, 11 e 12, está aqui o sonho do rei Nabucodonosor. Eu vou ler para você na palavra, acompanhe comigo. O verso 10 diz assim, era assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E era vista até os confins da terra. A sua folhagem, no verso 12, era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante. Percebeu o sonho dele? Uma árvore que os pássaros faziam ninhos, e os animais repousavam e se alimentavam desta árvore. Sabe que há um significado aqui? Você já percebeu que nós temos símbolos? Por exemplo, se eu perguntar para você assim, o que significa, o que simboliza uma pomba branca? Você vai automaticamente me responder assim, é o símbolo da paz, pastor. Agora, se eu mostrasse um coração para você, coração, tá? O que é o coração? O coração é símbolo do quê? Você responderia, é símbolo do amor. Árvore em sonhos e na Bíblia tem a ver com pessoas. Já leu o Salmo 1? No verso 3 do Salmo 1, Davi escreve assim, que o justo é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. O homem que foi curado era cego e foi curado por Jesus, quando Jesus cuspiu na terra, fez lodo com a mão e colocou nos olhos daquele rapaz. O Evangelho fala que ele ficou com a vista embaçada, não estava enxergando direito. E a Bíblia diz assim, vejo homens como se fossem árvores.
A árvore significava alguém. E neste capítulo específico, do capítulo 4 de Daniel, a árvore tem a ver com o rei. Na maior parte dos impérios, o rei é o reino, e o reino é o rei. Agora venha comigo ao texto bíblico. Eu quero ler com você o capítulo 4, o verso 13, 14, 15, 16 e 17. Olha aqui a palavra de Deus. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante, um santo, que descia do céu clamando fortemente e dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, deixai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais, e debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o toco, diz a palavra aqui, o toco, com as raízes, deixai na terra atada com cadeias e de ferro, de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho, a árvore, o toco que ficou do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. O verso 16 diz assim: mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal. Há uma mudança de coração aqui. E passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença, o verso 17 diz, é decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, os seres vivos, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Consegue perceber o que está acontecendo aqui? Uma árvore que é símbolo de um rei. Ela é cortada por um decreto divino, amarrada com correntes, até que o rei reconhecesse que o céu domina. No verso 19 agora, Daniel ficou atônito, boquiaberto, ficou assim: o que está acontecendo aqui? Porque Daniel entendeu automaticamente, quando o rei estava contando o sonho, Deus já deu o significado e Daniel já sabia o que ele deveria falar para o rei. Ele fica atônito por 1 hora. Daniel interpreta o sonho. E sabe, Daniel não é omisso, porque omissão é pecado. Ele fala quem é quem no sonho. Porque Daniel compreendeu que sobre ele, Deus havia colocado agora o dever solene de revelar ao rei o juízo que estava para vir sobre ele, em virtude de 2 palavrinhas: orgulho e arrogância. Sabe que a árvore é o rei, o vigilante do céu, a notícia do rei. A árvore está aprisionada e ela vai ser aprisionada, ele vai ser aprisionado por 7 tempos. A Bíblia diz, um tempo é igual a 1 ano. E Nabucodonosor iria pastar como o boi, até que reconhecesse que o céu domina. Você já reconheceu o céu na sua vida? Você já reconheceu que Deus governa toda a história? Eu sei que Deus governa e Deus está no comando da história. Deus está no comando de toda a história, mas Deus também comanda a história do indivíduo. Sabe que o céu tem interesse em você? Se fosse só você, Jesus teria vindo morrer para que você não morresse. Para salvar o rei, Deus envia o sonho, porque Ele quer salvar, Ele quer dar oportunidade para que você o escolha. E Deus, sabe, para salvar, Ele vai aos extremos para salvar você. Para salvar você, Ele faz qualquer coisa, até mesmo aquilo que talvez te cause náuseas. Se o remédio é amargo, mas vai te curar, Deus vai te dar. Em Daniel capítulo 4, verso 27, e eu quero voltar ao texto bíblico com você, Daniel capítulo 4, verso 27, a Bíblia diz assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Deus, através de Daniel, dá 2 conselhos para o rei Nabucodonosor. Primeiro, coloque fim em teus pecados e tuas iniquidades. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: Nabucodonosor, se arrependa dos teus pecados.
O que Deus está dizendo para você através desse texto agora? Se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados, deixe o caminho que você está indo, porque o caminho que você está indo vai te levar para a morte. Você sabe, o fim do caminho do pecador é a morte eterna, mas Deus olha para você, olha para mim agora e fala assim: ponha fim aos teus pecados, confesse os seus pecados, arrependa-se, deixe e abandone. E Daniel dá um segundo conselho. O segundo conselho que Daniel dá é assim: use de misericórdia com os pobres, trate bem as pessoas. Ao final de 12 meses, um ano, o rei está andando pelo palácio. A história diz que ele havia acabado de conquistar o Egito e também a cidade de Tiro. E ele olha para a Babilônia agora, olha para a Babilônia. A Babilônia, ele construiu 53 templos. Ele construiu 955 pequenos santuários. Nabucodonosor construiu na Babilônia 384 altares públicos para o pessoal fazer a sua adoração. Na Babilônia ele construiu 3 grandes palácios. E ele também construiu na Babilônia jardins suspensos. A esposa dele era da terra da Média. E ela sentia falta das árvores, da folhagem, das plantas da terra dela, porque a Babilônia é no Iraque, um lugar de deserto. E ele constrói os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Também a porta de Ishtar, que está hoje no museu, lá na cidade de Berlim. Ellen White, no livro Profetas e Reis, na página 262, ela escreve algo que chama demais a atenção sobre Nabucodonosor. Ela diz assim, que Nabucodonosor se tornou o maior governante do século, o maior governante da história. Heródoto, o historiador, o pai da história, ele fala da Babilônia, e ele fala da extensão da Babilônia, ele fala da altura dos muros da Babilônia, e ele escreve assim: a Babilônia tinha 97 metros, os muros tinham 97 metros de altura e 90 quilômetros de extensão. Pensa comigo agora, um muro de 90 quilômetros, um muro de 97 metros de altura. A altura de 97 metros, eu fui pesquisar, ela corresponde a um prédio de 30 andares. Olha a grandeza da Babilônia. Quando ele vê tudo, ele declara o que está registrado aqui na Bíblia, no capítulo 4, no verso 30 e verso 31. Vamos ler juntos aqui? Diz assim: falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso, verso 32, dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. 7 anos passarão por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ele fala, não é esta a grande Babilônia que eu construí? Ele está falando, foi a minha força, foi o meu poder. Mas já leu o livro de Deuteronômio? Deuteronômio diz assim, não diga no teu coração, foi a minha força, o meu poder que conquistou isso, que fez aquilo. Ele fala ainda, ele está falando, olha, essa é a Babilônia, eu fiz, eu sou muito bom, olha o que eu construí. A voz veio, já passou de ti o reino. Nabucodonosor entendeu o que eu e você precisamos entender. A palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus sempre se cumpre. Por isso você pode confiar nas Escrituras, na palavra. Agora entenda, Deus deu oportunidade para Nabucodonosor. Deus deu tempo para que ele escolhesse, para que ele deixasse Deus governar a sua vida. E com você é a mesma coisa. Ele te dá tempo, ele te dá oportunidade. Ele quer que você o reconheça em todos os teus caminhos. E quem sabe agora não é o momento em que Deus está chamando você? Nabucodonosor escolhe o pecado que Deus abomina. E talvez você fale assim, pastor, qual que é o pecado que Deus abomina? Qual que é o pecado que Nabucodonosor escolheu e que Deus tem repulsa? Eu digo para você, o orgulho. O orgulho é a raiz de todos os males. O orgulho é como uma cebola. Já pegou uma cebola na mão para descascar?
Você vai tirando as camadas e ela jamais deixa de ser cebola, muitas camadas. O orgulho acaba com as relações que são sólidas, as relações de amizade, as relações de família. O orgulhoso diz assim: fale bem ou fale mal, mas fale de mim. O orgulhoso diz assim: olha, eu prefiro qualquer coisa, eu faço qualquer coisa para ser visto. Eu li uma história que um rapaz queria namorar uma menina e ele se aproxima da moça e ele declara assim, faz a declaração de amor para ela. Olha, temos tudo para dar certo, ele diz. Por quê? Pergunta a menina. Sabe, a menina fala assim: por quê? Nós gostamos da mesma coisa. Ela: o quê? Ele fala: eu. O orgulho inverte a ordem natural da qual fomos criados. O orgulho fere o mandamento de Deus: ame ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe que é o orgulho que leva o ser humano a ter ódio de Deus e odiar o outro ser humano, a ter preconceito com o outro. É o orgulho que tira o humano do ser. É o orgulho que limita a humanidade de desfrutar o propósito de Deus, desfrutar aquilo que Deus quer que você seja, aquilo que Deus criou para você, para a tua felicidade. O pecado abominável é o orgulho, porque foi o orgulho que levou Lúcifer a se rebelar. O orgulho motivou Lúcifer a dizer assim no seu coração: eu vou elevar o meu trono e vou me assentar acima do trono de Deus. Sabe que os humildes de espírito, ocuparão o lugar dos anjos, que foram orgulhosos, se rebelaram contra Deus e quiseram ser como Deus? Jonathan Edwards, ele foi um evangelista e ele escreveu que o orgulho, ele é auto-idólatra. Se você raspar qualquer superfície do pecado, qualquer pecado na superfície, você vai encontrar esta palavrinha: orgulho. Há um rei de Judá, o nome dele é Manassés, ele cultivou o orgulho. Sabe qual foi o fim de Manassés? Foi levado para a Babilônia com um gancho no nariz e foi arrastado quilômetros e quilômetros. Paulo diz a palavra de Deus, ele foi ao terceiro céu. E a Bíblia diz assim, ele escrevendo mesmo, para que não se ensoberbecesse, ele teve o espinho na carne. Salomão, em Provérbios 11, verso 2, ele escreve assim: vindo a soberba, o orgulho, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Deus diz: eu sou contra o soberbo. Deus é contra o orgulhoso. Vem o teu dia e o tempo que vou te castigar, a menos que você reconheça que o céu domina, que a força não está em você, o poder não é teu, não está em você. Que você reconheça Deus em todos os teus caminhos. No capítulo 2, o verso 12 de Isaías, fala sobre o dia do Senhor. Isaías 2, verso 12. Diz assim, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta. E aí Deus fala, para que seja abatido. Sabe que Deus odeia o orgulho. Deus não suporta o orgulho. Deus não gosta do orgulho, daquele que se orgulha dos seus caminhos, achando que a força e o poder está nas suas próprias mãos, as conquistas são suas. Deus não gosta. Sabe, gera uma tristeza no coração de Deus, gente que se acha, gente que desenvolve e escolhe o orgulho. Por que Deus abomina o orgulho? Eu digo para você, o pecado do orgulho nos afasta de Deus. O pecado do orgulho nos distancia da fonte verdadeira. O pecado do orgulho, ele aprisiona, porque o orgulho gira em torno de algumas palavrinhas: eu, meu, eu, vaidade, e termina numa palavra, o eu. Sabe que o orgulho impede a pessoa, impede você, de perceber a sua condição. O orgulho é o pecado que Deus odeia, abomina, porque o orgulho é o pecado que impede você de ir até Deus. O problema do orgulho é que ele tenta, você e eu, nos nossos pontos fortes. Sabe, esse vício, a hora que eu quiser eu deixo. Você já ouviu o alcoólatra falando isso, falando aquilo? Ele não admite o seu problema. Mulheres não contam o que está acontecendo no seu coração. O usuário de droga, de pornografia, ele fala assim, olha, a hora que eu quiser eu abandono tudo isso.
Mas a Bíblia diz que ao final de 7 anos, aqui em Daniel, capítulo 4, ao final daqueles dias, no verso 34 de Daniel 4, Nabucodonosor, passou 7 anos, ele levanta a cabeça, olha para o céu. Eu me lembrei quando li esse texto de Isaías 45, verso 22. Ali, Isaías 45, verso 22 diz assim: olhai para mim e sede salvos todos os moradores da terra. É isso que Deus está dizendo para você. Levante a cabeça para o alto, reconheça que há um Deus no céu que governa, que comanda a história. Sabe, amigo, amiga, Deus quer que você o reconheça em todos os seus caminhos. Deixa Deus neutralizar o eu, o orgulho da sua vida. Deixa Deus ser o teu Deus. Nabucodonosor levantou a cabeça e a Bíblia diz assim: ele foi restaurado. A palavra de Deus ainda diz que Nabucodonosor morreu na fé do Deus de Daniel. Nabucodonosor se converteu. No capítulo 4, os primeiros versos, é isso que você vai encontrar. Que tal hoje falar para Deus assim: Senhor, toma conta da minha vida. Senhor, tira o orgulho da minha vida. Senhor, eu não quero pastar como Nabucodonosor. Senhor, toma conta dos meus caminhos. Sabe, amigos, Deus é Deus do todo, da história, mas Deus é Deus do indivíduo, porque Ele ama você. Quando Deus te chama, Ele quer que você seja muito feliz, mas só tem um jeito de ser feliz, é colocando Deus como o primeiro e único da sua vida. Deus colocou o desejo pela eternidade no seu coração, no meu coração. Portanto, levante a cabeça, reconheça que o céu domina. Ao Jesus voltar, Nabucodonosor, o rei que pastou, o rei orgulhoso, ele vai ressuscitar. Por quê? Ele se tornou humilde no seu coração ao ouvir a voz de Deus e levantou a sua cabeça. Eu posso orar agora com você? Eu posso falar com Deus junto com você agora? Vamos orar ao Senhor? Senhor, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, colocamos o nosso caminho em Tuas mãos. Vê se há algum caminho mau, Senhor, e modifica os nossos caminhos. Se há alguém aqui que está andando no orgulho, está cheio da sua própria força, esvazia o eu, neutraliza o eu, Senhor, e reina na nossa vida. O Senhor é soberano, Senhor. O Senhor é poderoso. Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo. Entrego o teu filho, a tua filha que acompanha aqui agora o Esperança em Tempo de Crise em tuas mãos. Senhor, faz a tua obra em nós, realiza o querer e o efetuar. Senhor, neutraliza o orgulho e faz de nós, Senhor, homens e mulheres segundo o teu coração, no nome de Jesus. Amém.